ZYM 825, Rádio Valinhos FM, operando em frequência modulada 105,9 MHz, Rua Padre Manuel Guinot, número 74, telefone 3871-1523, Rádio Valinhos FM 105,9, a voz da nossa gente, da nossa gente, da nossa gente. Bom dia. A partir de agora, a Valinhos FM apresenta Perfeitamente Humanos, com Ulisses Porto. Bom dia, Humanos Perfeitamente Humanos. Programa começando ao sábado. Alguém achou que não ia dar tempo de chegar? Chegou. Chegou. Bom dia a todos, bom dia aos ouvintes, né? Ao pessoal aqui da rádio. É um prazer estar aqui hoje. Muito bem. E uma coisa que eu sempre acabo confundindo, não sei se você tem ideia, eu sempre, eu chamo de André Márcia. André Maria. Não sei por que eu chamo de André Maria em vez de André Márcia. Por quê? André Maria, André Ângela, o pessoal sempre confunde, mas é André Márcia. E é Arouca ou Arouxa? Arouxa. Arouxa. Por que eu recebo... Tem apelido, não? Márcia ou Andréia. Então... O André, enfim, fica à vontade. Nós vamos de André Márcia mesmo, que fica nome completo. Arouxa. Okay. Por que ela está aqui com a gente? Daqui a pouco eu vou postar a foto, porque ela... TCC, é isso? Isso, fiz o meu trabalho agora, né, de conclusão de curso. E foi um livro-reportagem contando histórias interessantes, né? Uhum. De rádios comunitárias, entre elas a da própria Valinhos FM. De como surgiu, como nasceu, a história da rádio, né? E isso foi no curso? De jornalismo, agora que eu me formei em dezembro de 2015, aqui na Unip Swift. E foi muito bacana desenvolver esse trabalho, foi um baita desafio, né? Um grande desafio. Muito porque bom. Não é fácil fazer um TCC. Não. Quem já fez, passou por isso, sabe? Mas, assim, o bom é que quando finaliza e você vê o produto, o filho, né, pronto ali. E além de você ter feito o TCC, você produziu do TCC um livro, né? Exatamente, porque, na verdade, o TCC de jornalismo, né, para o curso de comunicação, você pode fazer desde vídeo documentário, escrever uma monografia, escrever livro, entre outras coisas. Eu optei por fazer o livro reportagem, que é uma grande matéria, uma grande reportagem, mas aí muito mais aprimorada, cheio de mais detalhes, valoriza e humaniza os personagens, para contar 3 histórias legais aí, bacana, para o pessoal. E dessas histórias aí, eu costumo dizer que o programa Humanos Perfeitamente Humanos, ele tenta construir, através da contação de histórias de cada indivíduo, o porquê que nós chegamos e porquê que nós vamos à frente na nossa própria história. O que fez você escolher essa vertente que se chama jornalismo, num país onde, às vezes, a informação ela é truncada? Nós sabemos que, por exemplo, o jornal impresso ele tem que ter uma linha editorial que puxa para um lado A, para o lado B. Uma revista, a mesma coisa. Sim. E você, em determinado momento, fala assim... vou fazer um jornalismo, vou fazer uma determinada coisa e vou na área de rádio. Como é que tudo isso chega na vida da André Márcia? Na verdade, eu acredito que nasce como... É um sonho que nasce como de todo mundo, né? De criança, de gostar de... eu mesmo gostava de assistir os jornais desde criança, porque minha mãe adorava assistir o jornal. E aí, durante o jornal, todo mundo sentava na sala e tinha que ter silêncio, porque ela queria entender a notícia, queria entender as informações passadas. E eu achava o máximo aquele pessoal apresentando, passando informações na TV, ou o fato de escrever muito bem. E aquilo virou uma paixão. Então, eu fui crescendo, e quem me conhece desde de pequena, de criança, sabe que eu sempre disse, vou fazer jornalismo e vou ser uma jornalista.
Eu vi muito no seu perfil lá que as pessoas ficaram extremamente felizes, né? Foi bacana porque é justamente isso. O pessoal que me conhece viu que eu realizei um sonho, né, do qual eu vinha desde criança falando, mencionando e coisa e tal. Essa é a então, palavra, foi bem fica interessante. à vontade, se quiser. O nosso programa ele é bem diferente dos outros. Aqui, qualquer ruído ele faz parte da nossa história, viu? Legal. Não se preocupe com isso. E dentro dessa história de sonhos, eu sempre faço essas perguntas para as pessoas, essa provocação, na verdade, né? No instante que você está aqui, um momento marcante que vem agora, à mente ou ao coração? Um momento marcante da minha vida? A escolha é sua. Fique à vontade. Eu vou ficar ainda nessa fase da conclusão da própria faculdade. Porque você entrar na faculdade, você entra, vamos dizer assim, cru, né? Cheio de sonhos, cheio de vontades, disposto a se empenhar ao máximo. E aí, ao longo dessa trajetória, vem muitos fatores. O cansaço, né? Os próprios desafios durante o curso, de achar que talvez você não vai conseguir finalizar isso. Enfim, uma série de questões. Então, para mim, um momento hoje marcante que eu posso dizer foi o momento da colação de grau, que foi agora em janeiro, no início de janeiro. E aí eu vi os meus familiares lá, os meus colegas e todo mundo que a gente, né, junto chorou e se empenhou ao máximo e achou que ia desistir, e no final a gente conseguiu. Foi um alívio, assim, de fato, eu consegui, depois de 4 anos, respirar e falar, nossa, eu consegui finalizar essa faculdade. E até um incentivo para as pessoas que estão aqui ouvindo, né, os nossos ouvintes que estão aí atentos aqui à programação, para que não desistam. O pessoal que está começando nesse ano, né, os calouros, não desistam, porque o desafio vai ser muito grande. Mas é prazeroso chegar ao final do caminho, da trajetória, e você falar assim, valeu a pena, tudo valeu a pena. Na verdade, você chegou àquela fase em que diz assim, agora você está autorizada a ser livre, fazer o que você quiser na sua profissão. Na verdade, você descobre que aí você está começando tudo de novo. Exatamente. E nessa fase, você já está na área atuando, está fazendo alguma coisa na área de jornalismo? Ainda? Sim, já. Graças a Deus já estou trabalhando. Trabalho agora em um jornal ali na região do Taquaral. E estou procurando pôr em prática, né, tudo o que aprendi na faculdade, porque só a prática mesmo é que garante e sustenta tudo que você aprendeu, tudo que foi passado de conteúdo, e você vai revivendo os ensinamentos dos professores, né, os conteúdos. É bom praticar. Então, assim, o bacana é que eu estou na área, estou fazendo o que eu gosto, e é o que eu pretendo seguir, me especializar, enfim. Mas aí, já começando a sua história que é assim, não tem o cheiro de escritora, não? Nessa jornada? Geralmente o pessoal que opta em fazer um livro-reportagem tem um pé ali, né, como escritora, porque gosta, porque esse gênero, né, o livro-reportagem, ele dá uma liberdade para você discorrer de uma forma mais literal, né? Então fica um livro mais leve, fica um livro gostoso de ler, e não deixa de passar o que é o de mais importante, que é a própria notícia, né? Os fatos, a contar a história em si. E já que você fala em contar histórias, tem uma coisa que eu gosto de contar histórias. E eu começo sempre contando histórias da seguinte forma. Um livro, uma música, um texto, uma poesia, uma frase. Algo que você lembre que motivou você nos 4 anos. Você fala assim, poxa, ali eu quase quis parar com isso e veio uma coisa que me disse, você pode mais. Olha, eu tenho como maior referência Deus, né? Então, quando a gente está nesses momentos difíceis, próximo de desistir, eu acredito que Ele sempre coloca anjos ou situações que fazem você refletir e desejar continuar um pouco mais. E nesse desejar continuar um pouco mais, ele vai te levando ao final dessa trajetória, que é um resultado de um sucesso também, né? Então, a minha referência é sempre Deus. Eu acredito que, ao longo desses 4 anos na faculdade, quando os momentos mais difíceis,
era uma oração ali rápida de canto, mas falando diretamente com a fonte, né? Exatamente, com quem poderia de fato me ajudar. Então, Deus é sempre o autor dessa minha esperança, né? Exatamente. E nessa esperança, nós estávamos conversando lá sobre a questão de música, tudo, você falou, não, escolhe aí que... Desculpa, gente. Aí eu entrei no perfil seu lá, vi um dos vídeos, aí eu baixei a música. E é interessante porque nesse vídeo, nessa música, onde é chance de a world, né? Sim. Dá uma chance ao mundo. Sim. Se coloca quase acho que foi 1 milhão. Sim, 1 milhão de crianças. Crianças lá na... Onde que é mesmo? Que país é aquele? Esqueci o nome. Filipinas. É um templo que tem lá, grande. Aí você olha aqui e fala, como é que você consegue coordenar tudo isso? E colocar 1 milhão de crianças ali. Cantando esta música, que na verdade o arranjo todo, aí tem uma pessoa que você vê, ele está de branco, assim, ele se emociona. Harold Cray, alguma coisa assim, que é um cantor americano, que ele está lá celebrando a vida com as pessoas e, em determinado momento, ele chega ao grau de emocionar, porque, na verdade, ele canta para as pessoas, dessa vez ele está como ouvinte. Uhum. E esse estar ouvinte é que deixa essa música ela muito mais perfeita. Isso. Então, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos ouvir a música. Aí, quem estiver ouvindo aqui por áudio e vídeo vai continuar acompanhando a nossa conversa. Voltamos daqui a pouquinho para mais histórias com André Márcia Arouxa. Arouxa, que coisa, né? Arouxa, pode ficar ligado aí, o pessoal, que hoje vai surpresa. ter muita conversa. Muita conversa. Então, música Change the World. Esse é da rádio, aquele é meu, porque a André Márcia, ela fez uma coisa simples, você já viu quem está aí no Face da rádio? Ela fez uma coisa que, por exemplo, parece para mim é um sonho realizar também. Que é fazer um livro. E eu tenho certeza que assim, a partir do momento que você faz o primeiro, você não consegue parar mais. Deixa eu trocar aqui com o Essa é a sensação. Que esse aqui é para rádio e esse é meu. Pronto. E então você, ouvinte 105,9, que está nos ouvindo agora, ela já vai explicar um pouquinho mais sobre o livro, sobre o TCC que ela fez referente às rádios comunitárias no curso de jornalismo. Mas assim, eu tenho um livro para sortear. E não vou fazer aquele negócio, primeiro que ligar, não. Porque senão fica muito... Né? Você vai correr aí e ligar para... Não, eu quero é sortear. Então as pessoas que ligarem aqui, é só deixar o telefone e nome. Ao final do programa, eu vou sortear. E tudo com direito a vídeo, bonitinho, mostrar para você. Se ninguém ligar, porque, incrível que pareça, meu programa é o que tem a maior audiência silenciosa da Rádio Mundial. Porque dá a impressão que não tem ninguém, do outro lado, que tem de gente que está ouvindo a Rádio Valinhos, está ouvindo o programa Humanos Perfeitamente Humanos. Então eu sempre faço essas provocações. Então quem ligar aqui, 3871-1523, ao final do programa eu sorteio. Se ninguém ligar, sabe o que vai acontecer? Não. Vamos ver se adivinha. Não tem... Vai... Não. Sabe quem vai ficar com esse livro ou não? Vamos ver se adivinha. Wagner Alves. O Wagner Alves? Isso. Então, ó, Wagner, você tem duas opções, Wagner. Primeiro, estar ouvindo o programa. Segunda coisa, ligar. E a terceira coisa, torcer para que ninguém ligue. E daí o livro é seu. E não, você pessoal, que gosta... vamos ligar. Eu vou até sacanear aqui o pessoal. Vocês que gostam de Wagner Alves, fala o seguinte, não liguem, tá? Não, mas falando nisso, eu tenho até que agradecer ao Wagner pela ajuda, porque ele escreveu o prefácio para mim. E foi muito bacana da parte dele. Aceitar também esse desafio de escrever o prefácio ao pessoal ligando aí. Não, deve ser Wagner dizendo, não liguem para a rádio. E eu agradeço muito, viu, meu querido amigo. Na verdade, o Wagner, ele tem uma coisa curiosa quanto ao meu livro, porque o tema rádio, eu gosto de rádio e também por conta de uma palestra que ele deu há anos atrás, Senac, né? Lá no Senac. E aí ele incentivando o pessoal, porque eu estudava... técnico em locução, né, rádio. E aí ele foi dar essa palestra lá no Senac, acho que uns 6 anos atrás. E aí ele incentivou o pessoal a participar das rádios comunitárias no local onde eles, né, moravam. Paixão. E aí eu falei, é isso aí, eu vou procurar uma rádio comunitária. Eu sei que na minha comunidade tem uma rádio. Eu vou lá saber se eu posso participar e conhecer mais. Então, a partir daquele momento foi que nasceu o interesse em conhecer mais sobre rádio comunitária. Então, o Wagner tem culpa também na criação desse livro aí. Viu, Wagner Alves? Eu quero ver o que você vai fazer agora. Ser culpado.
E Wagner Alves também é uma pessoa extremamente responsável por quando eu vim para a rádio, ele era técnico, eu vim fazer o programa Recuperação sobre Dependência Química, e uma frase que nas nossas conversas ele disse assim, rádio é emoção. A partir daí, por isso que o meu programa ele não é quadradinho. Ele produz emoções, sensações através da música, através de uma conversa. É espontâneo, né? Exatamente. Aqui você vou para o programa Humanos Perfeitamente, você entrevistado, não. Você vai conversar. Eu simplesmente tenho uma função de fazer cumprir os horários, que é a função minha, organizar. Como uma quase mulher, eu costumo dizer que ainda tiro as fotos, publico no Face, sirvo o café, dialogo. Então, lembrando você novamente, nós vamos fazer um apoio cultural, daqui a pouco a gente conversa mais sobre o livro. Sim. Recebendo André Márcia Aroucha. Isso. Para uma conversa sobre o TCC, a voz da comunidade. É verdade, a gente nem focou no nome do livro, né? Isso. É Rádio Comunitária, a voz da comunidade. Exatamente. Na sequência, nós continuamos. Lembramos que agora, no próximo bloco, eu vou conversar com a minha mãe por telefone. Então, você que está aí, 3871-1523, até o final do programa, um livro será sorteado para você, com dedicatória e tudo, porque ela vai esperar o final para saber o nome da pessoa e pôr o nome dela. Deixa o telefone, ligamos de volta. Eu saindo daqui, se a chuva não atrapalhar, eu entrego na sua casa hoje ainda, hein? Olha aí que bacana. Maravilha. Apoio cultural, volto já. Valinhos FM, a voz da nossa gente. Você está ouvindo 105,9 FM. Humanos Perfeitamente Humanos. Todos que conhecem o programa Humanos Perfeitamente Humanos sabem que no instante que essa música toca, estamos adentrando o bloco de Paz para Paz, onde conversamos com a minha mãe por telefone, recebendo hoje André Márcia Aroucha, que escreveu o livro, a tese de formação da faculdade TCC, que gerou o livro Rádio Comunitária, a voz da comunidade. E lembrando, quem ligar aqui, 3871-1523, ao final do programa terá o livro sorteado, com dedicatória e tudo, e eu entregarei na casa da pessoa. E outra coisa, conta a mãe, não? A mãe conta? Não sei. Mãe? Devia contar, né? Então faz no ar assim, você está se inscrevendo aí. Não pode, né, mãe? Não pode. Meu, né? Que eu já tenho não agora pode, o meu. não. Vamos dar chance às pessoas serem mais felizes. Sim, que aumente a cultura do povo, né? Exatamente. E você que é uma pessoa ligada sempre à cultura, não é gostoso? Está com quantos anos, André Márcia? Eu tenho 28. 28 anos, uma jovem ainda. Uma criança, né, comparado com a minha. E engraçado, né, porque eu sempre falo André Maria, mas na verdade é André Márcia. E nós temos alguém na família que se chama Márcia também, não é? Sim, sua prima. Minha prima. E já Sua que você única fala... prima, né? Não, minha prima. Sua sobrinha. Sim. É gostoso você ver as pessoas se desenvolvendo, você com grande educadora que foi, uma pessoa que sempre atuou na comunidade. É gostoso você ver alguém mostrando que as comunidades têm história, não? Nossa, é o que há de mais importante. Porque se a gente não conservar a tradição, você não conserva a história de uma pessoa, de uma região, de um povo. É por isso que o Brasil está onde está, porque nós não conservamos as tradições. São pouquíssimas as tradições que nós conservamos. Por exemplo, você vê famílias italianos que não tem nada a ver com a minha família, que eram italianos. Sim. Porque eles chegaram no Brasil, se adaptaram à cultura do Brasil. O Brasil não tem cultura, então eles ficaram sem nada. Você pode observar todas as famílias italianas. A minha conservou toda a tradição. Exatamente. Que eu passei para vocês também, que vocês estão passando para os seus filhos. Então, a tradição é muito importante, conservar a história dos lugares, das pessoas, é o que há de mais importante. E sempre com as verdades, por pior que ela seja. Porque essa história de esconder não é bom você mostrar o que realmente aconteceu. Porque um local sem tradição é sem história,
Sem história, ele não vive. Ele vai se adaptando. Hoje ela assim, amanhã é outro jeito, depois outro jeito. Ele não se conserva. 2 cidades que nós conhecemos. Avaré, uma cidade bem tradicional. Cerqueira César, uma cidade sem tradição. Você sabe alguma coisa sobre Cerqueira, quem chega lá? Não. Você chega em Avaré, já vai sabendo. Vão te contando, vão falando a história do camping, vão te contando a história dos Pimentel, vão te contando porque a Avaré tem em vez de faculdade, ela primeiro ganhou um presídio, e vai a história. Pode ser verdadeira como inventadas, mas a história eles vão te contando. Enquanto em Cerqueira, ninguém te fala nada. Quando você pergunta sobre aquele saltinho lindo na cidade, dentro da cidade, ninguém tem nada a contar. Ele, inclusive, nem é conservado. Em Avaré, é conservada a igreja. Você vê a igreja tão antiga e tão linda, que é assim uma construção histórica. De Cerqueira, o que se fez? Se destruiu. Então, contar essa história, estar conservando a história, é você conservar o lugar e a pessoa. E já que nós falamos em lugar e pessoas, nós temos que lembrar que todas as histórias são feitas de e para pessoas. Sim, e com certeza. Então, elas têm que ser contadas, né? Exatamente. Se você não conta... E nessa por exemplo, jornada... eu não sei que horas seu pai nasceu. Nunca. Ele nasceu no dia de hoje. Mas nunca foi medido a hora que ele nasceu. Em compensação, vocês conhecem toda a história do meu nascimento. Lua que se cheia. deu há 71 anos atrás. Do seu pai, eu não posso contar para vocês, eu não sei. Mas pode porque contar para os disse uma coisa, outro disse outra, então não é verdade. Mas você pode contar para os ouvintes que hoje, o que é hoje? Aniversário do seu pai. De quantos anos? 72. Tá vendo? Ao contrário, 27. Ele é mais novo que essa menina que tá aí. E o pai já saiu ou não? Não, tá aqui ainda. Veio me falar que era aniversário dele hoje. Então ele tá aí perto ou não? Não tá aí perto, né? Ele tá no escritório. Vê se, enquanto eu vou fazer uma conversinha rápida aqui com o André Márcia, vê se de repente a gente não fala com ele por telefone, né? Ô, Salvador. Isso, chama Vem o Salvador aí. Esse Salvador, viu? Quer dizer, isso é uma história, né, Ulisses? Lógico que é uma história. Por que eu chamo seu pai de Salvador? O grande Armando Salvador. Porque na minha época as pessoas eram chamadas pelo sobrenome. E nós estudamos na mesma escola. Isso. E ele é chamado de Salvador. Eu fui descobrir que seu pai era Armando quando nós estávamos casando. Nossa. Sério? Olha lá. Porque naquela época era só sobrenome. Sobrenome era mais importante que o nome. Vem cá, Salvador. Ele está meio fugido hoje. Tá fugido? Está atacado. Ele e Ernestinho estão atacados hoje. Então vou aproveitar, mãe, esse momento, inclusive, mandar esse abraço pro pai que está por aí, mesmo que ele esteja meio longe. Peraí, vai falar com você. Vai falar? Alô? Oi, pai, bom dia. Bom dia. Feliz aniversário, pai. Obrigado. Feliz aniversário, seu Salvador. Muitos anos de vida Muito aí pro obrigado senhor. pela lembrança aí. Só tem que se afastar um pouquinho aí do rádio, vem um pouquinho mais perto do sofá ali. Entendeu? Vem mais perto da mãe ali. E conta uma coisa para os ouvintes 105,9, pai. Conta uma coisa para os ouvintes 105,9. Sim. O que é fazer 72 anos? É uma diversão e tanto. Significa que a gente teve 72 anos de experiência, né? Nesse plano físico aqui. Exatamente. E com possibilidade de dar continuidade a essa experiência. Isso. Porque fisicamente estou muito bem. Não posso reclamar de nada. E dessa história toda, 72 anos, pai, o senhor lembra algum momento assim que você fala, olha, isso aqui é inesquecível, não? Sim. Tem coisas que são inesquecíveis realmente, né? Mas o maior, digamos assim, contato inesquecível foi com a poderosa lei da atração. Para mim foi o máximo, porque daí com a lei, estudando a lei da atração, descobri que tudo que nós experimentamos
Querendo ou não, foi nós que atraímos. Eu digo querendo porque às vezes você quer. E às vezes você não quer, mas deu atenção àquilo e aquilo entrou na sua experiência, mesmo sem querer. Exato. Porque a lei da atração não quer saber se você quer ou não quer. Ela quer saber aonde a sua atenção está concentrada. Se está concentrado no que você quer, você vai atrair. Se está concentrado no que você não quer, vai atrair também. Exatamente. Essa é uma descoberta muito interessante. Para mim foi a mais importante. Maravilha, pai. A mãe está perto ainda não? Porque nós vamos comemorar aqui o aniversário, a celebração da vida. Estou de volta. Oi, mãe. Então vamos aproveitar tudo isso, aniversário, celebração da vida, gratidão, e vamos ouvir Elvis, não? Lógico, meu rei, né? Ele não Isso. pode faltar. Então hoje, em homenagem ao Bloco de Paz para Paz, a celebração da vida, a gratidão por ela, e principalmente ao aniversário do meu pai, nós vamos tocar Elvis. Até daqui a pouquinho, mãe. Tchau. Beijo, pai. Elvis, Bring in the Back. Valinhos FM, a voz da nossa gente. Você está ouvindo 105,9 Humanos Perfeitamente Humanos. E lembrando, ouvinte 105,9 que ligar aqui, 3871-1523, participará do sorteio ao final do programa do livro Rádio Comunitária, A Voz da Comunidade, André Márcia Aroucha, Exatamente. tese de conclusão de curso de jornalismo, Unip, né? Unip. Muito bem, sobrevivente. Sobrevivente. Todo mundo que passa por um TCC e termina e finaliza é um sobrevivente, sim. E aí eu estava perguntando para a André Márcia a questão de algum escritor, alguém que ela gostasse. Ela falou de Lígia Fagundes Telles. Exatamente. E eu não resisti, eu adoro tecnologia, convergência de mídias, e eu vou fazer o seguinte, olha, eu vou até cutucar vocês. Porque depois nós vamos, eu vou emendar o texto dela com a música seguinte, mas no meio da música a gente vai entrar para continuar falando do livro. Mas só para você entender dentro daquela ideia do que é emoção. E aí eu não resisti, porque eu procurei aqui, e ela apresentou um dos textos, deixa eu só marcar aqui, que diz mais ou menos assim, ó. Mais ou menos assim não, diz exatamente isso. E na sequência eu já emendo com a música Biquíni Cavadão, Vento, Ventania, só para você entender. Eu prefiro ultimamente lutar mais com as palavras do que lutar com as pessoas. As pessoas estão ficando muito mais difíceis. Lígia Fagundes Telles. Esses atinos, o vento, ventania que nos leva a qualquer lugar, o que André Márcia Aroucha quis fazer, construir com este livro, Rádio Comunitária, a Voz da Comunidade? E lembrando, quem ligar 3871-1523 participa do sorteio ao final. E desde que a chuva não me atrapalhe, vou deixar na sua casa assim que meu programa acabar. Estou chegando aí. Bom, o livro, ele vai narrar, ele vai levar o leitor a conhecer 3 rádios, né? Obviamente a Valinhos FM, como a gente já falou aqui, a Noroeste FM, né, que está ali na região, em Campinas, lá na região do Boa Vista, e a Amarais FM, que está na região do Campos dos Amarais. E o leitor, ele vai entender, vai ler e vai conhecer a história a fundo dessas 3 rádios, né? E do que é exatamente uma rádio comunitária. Porque a gente sabe, ainda mais o pessoal que está trabalhando dentro de rádio comunitária, sabe que existem, né, ainda alguns preconceitos por parte de pessoas que não conhecem o que é uma rádio comunitária. Então, o livro, ele traz essa reflexão, ele traz essas informações do que é uma rádio comunitária, o que essa rádio comunitária presta de serviço no lugar onde ela... Que a proposta da rádio comunitária é exatamente isso, ela é integrar e dar voz à comunidade. Exatamente. Por exemplo, aqui conversando com vocês, já ligaram os ouvintes aqui da região, gente antiga, né? Isso. E que liga, participa, estou aqui ouvindo, estou gostando do programa, ou que vem aqui na rádio, que tem programas como você. Isso. Então, isso é uma rádio comunitária, ela presta um serviço de informação para a comunidade, ela representa toda uma região, né? Então, e ela promove a cultura, ela
ela está aqui voltada para todo o interesse da comunidade. Então, o leitor ele vai numa leitura muito leve e bacana exatamente para entender tudo isso e para conhecer a história dessas 3 rádios, porque as 3 rádios têm semelhanças pelo fato de serem comunitárias, mas também por ter nascido na mesma época, na década de 90, mas tem perfis diferentes, né? E ao longo dessa trajetória, ao longo desses anos, elas tiveram resultados diferentes. Então, o livro vai, desde o início até os dias atuais, contar como é que elas estão hoje. E então, aí... a estrutura básica do livro seria exatamente esse. Você começa dizendo que existe a rádio, como ela surgiu e como ela se tornou no decorrer do tempo, na relação com a própria comunidade. Exatamente. Aí, dentro do livro, tem as entrevistas com os moradores, a entrevista com os diretores da rádio, né, com os locutores, enfim... todo o pessoal que participa diretamente da rádio, né? Eu fico curioso uma coisa, quanto tempo para montar tudo isso? Então, o TCC o último ano é dedicado ao TCC, então... Porque você deve ter feito pelo menos mais de uma visita, acompanhado a muitas. Programação. Morei praticamente dentro das rádios comunitárias ao longo desse 1 ano aqui. O Tiago mesmo me recebeu aqui várias vezes, né? Nos finais de semana. E também ajudou bastante, colaborou. Na verdade, as primeiras conversas foram com o Tiago, né? E depois foram com os diretores, locutores, até com você mesmo já conversei. Já conversamos. Então, é isso. Todo mundo participou da elaboração desse livro, né? A única coisa é que você não conseguiu participar do programa, né? Era para ter vindo fazer uma visita, coisa toda. Exatamente. Mas aí o pessoal anda de ônibus, aí mais coisas aconteceram, aí, né? Exatamente, mas hoje a gente está aqui para concluir essa etapa e fechar com chave de ouro. E diz uma curiosidade para mim, nenhum trabalho, curiosidade não, do ouvinte da 105,9, lembrando, 3871-1523, você liga e participa do sorteio do livro Rádio Comunitária, A Voz da Comunidade, que conta a história de 3 rádios. Rádio Valinhos, Amarais e... a Noroeste FM. Noroeste FM. Isso. E você pode receber esse livro daqui a pouquinho. Eu entrego para você aí. Não precisa nem vir até aqui, não. Fica tranquilo. Fica tranquilo em casa. E ninguém faz nada sozinho. Não, sozinho não dá para fazer. Nessa construção do livro, da capa, prefácio, contracapa, edição, ideia, apoios... Agora é a hora de você falar assim, gente, só para lembrar que vocês foram importantes para mim. Nossa, muita gente. Os meus professores, obviamente, né, que colaboraram para que eu soubesse fazer e produzir esse livro. A professora Isabela Rubetti, que para mim é uma referência, é alguém que eu me espelho muito e admiro. Então, para mim, ela é a maior referência que eu tenho. E saí da faculdade tendo ela como maior referência e certamente ela deixou marcas, né, de conhecimento que ela passou ao longo desses anos na faculdade. E ela escreveu para mim o texto aqui na contracapa, e eu agradeço muito. E a capa, quem fez a arte foi o Eric Lopes Artioli, que também foi super bacana. Deixou muito visível essa ideia do que eu queria passar, do que está de conteúdo no livro. Na capa ficou muito interessante. A Érica, que fez a diagramação para mim, que também foi uma parceira assim, incrível assim, nos momentos, assim, tempo super corrido, e eu mandava os textos para ela, tá fazendo a correção e coisa e tal. E ela me ajudou muito, então é muita gente para agradecer mesmo. O próprio coordenador do curso, né, de jornalismo, Rony Muraoka. Enfim, é uma galera assim, que, se for contar ao longo de um ano, quem passou e deixou um pouquinho e colaborou um pouquinho com esse livro, vai dar uma lista gigantesca. Mas aí eu acho que nós temos uma coisa que talvez seja comum em toda essa história. Família e amigos. Família, minha mãe, meus irmãos, né, que me apoiaram muito e que me incentivaram também, né? Não me deixaram desanimar, mas estiveram ali presente. Então, a família que participa da vida do jovem nesse período também é de fundamental importância. E a minha família
também foi de fundamental importância para que eu concluísse esse trabalho. Então, eu devo toda a minha gratidão. E falando nisso, no dia 25, agora, que passou na quinta-feira, né? Minha mãe fez aniversário, 60 anos. Muito bem. Como é o nome da mãe? Minha mãe é Nila. Nila? Isso, Nila, N de navio. Nila. Meus parabéns. Ela tá ouvindo a gente, então um beijo para ela. Quantos irmãos você tem? Eu tenho 7 irmãos, casados. Sim, mas 7 irmãos, então você é o 8º, 8 filhos. Exatamente. Herói, hein? Hein, mãe? Fácil não, hein? Mas Exato. é gostoso você ver, né? Essa nossa origem, olha o que gera aqui. Exatamente. Eu agradeço muito a ela, porque é minha mãe, né? Então, todo o apoio, todo o carinho. E ela estava lá, foi muito bacana na colação, a homenagem que a gente pôde fazer aos nossos pais. E ela será minha eterna homenageada. Muito bem, eterna homenageada. E fica até a dica para você que está ouvindo a 105,9. Além de ligar no 3871-1523, você pode fazer uma outra coisa. Agradece aí de lado, vai. Fala aí. Mãe, pai, obrigado. Vocês fizeram muita coisa para mim. Sim, ontem nós brigamos, você foi muito chato. Fica a dica aí, ó. A história vai passar, mas a família fica, viu? Lembra disso. Tem uma dedicatória no livro aos meus familiares. Dedicatória. Porque não tinha como esquecer deles nessa fase, né, que foi tão importante para mim. Aí você tem duas opções. Você lê, ou você lê. Olha que bonito. Deixa ela achar aqui que ela vai achar a dedicatória. Bom, a dedicatória, eu escrevi: dedico este trabalho aos meus familiares, pois sem eles seria impossível chegar ao final desta trajetória. Aos mestres e professores que me ensinaram e me deram ferramentas para crescer e me desenvolver. Às rádios comunitárias de todos os cantos deste país que trabalham de uma forma humilde por uma comunicação mais democrática e plural. Muito bem. Quando nós falamos de democracia, nós temos que falar uma coisa simples, né? Escolhas. Quais são os destinos que André Márcia terá para frente? Quais são as escolhas? Nossa, são tantos planos, são tantos caminhos, né? E tantas possibilidades que eu consigo enxergar. Mas eu quero o caminho, a escolha é seguir nessa área, obviamente, nessa profissão que é desafiadora, porque ela é voltada para a sociedade, né? Exatamente. E a escolha, eu acredito que a melhor escolha é fazer isso de uma forma mais honesta possível, mais sincera, mais pura possível e de uma forma imparcial, né? É o que eu desejo, é o que eu espero fazer, é o que eu quero fazer e é o que eu vou fazer. Então, se depender de nós, terá todo o apoio e motivação para que você realize exatamente isso. Nós quase chegamos ao final do programa, tem muita coisa. Curiosidade das 3 rádios, alguma coisa assim que você lembre, cada uma delas você consiga apontar e falar, olha, isso foi curioso, isto. Sim, as 3 rádios, como eu disse, embora elas tenham nascido no período, na década de 90, mas elas têm perfis diferentes. Por exemplo, a história da Amarais FM, eu começo a história falando num momento muito difícil para eles, que foi o momento de fechamento. Então, narrar aquele momento, aquele período do fechamento, as pessoas que estavam envolvidas, foi bem interessante, foi bem marcante. E da Noroeste FM, o momento de... Quando eles retornam, porque no momento que a rádio nasceu, o período que ela ficou funcionando sem autorização, e depois de anos, né, de muitos anos, mais de 10 anos, ela recebe a autorização, a outorga, e o retorno dela, como foi essa expectativa, foi muito bacana. E da Valinhos FM, o que eu gosto, o que eu foquei bastante foi no momento das ideias, né, das reuniões, da criação da rádio, né, porque o padre João Luiz Fávero, que também eu devo agradecer muito nas entrevistas, que forneceu todas as informações possíveis, né, e de como ele teve essa ideia de criar essa rádio, o que ele tinha em mente, foi outro ponto curioso da Valinhos FM. Então, no livro, eu não vou contar detalhes, porque o leitor tem que
vai precisar ler mesmo para conhecer esses detalhes e toda a narração da história. Vou aproveitar aqui, vou fazer a mensagem da Luísa. Aí na sequência, por que a mensagem? Na verdade, a viagem do Eu ao Nós, por que eu falo da Luísa? Porque eu adotei, viu, Luísa? Adotei seus textos. Não esqueci, vamos marcar outra visita, mãe, junto com Luísa, para aquele café da tarde. Aí eu vou olhar mais histórias que você já contou, para que nós possamos, de uma forma muito clara e objetiva, mostrar que as pessoas são uma construção da sua história. Ninguém chega onde chega porque caiu de paraquedas. Você passa situações, passa alegria, passa felicidade, passa tudo, e tudo se modifica, mas você tendo elementos de construção, você pode tudo. Então, texto, Luísa Caldin Capelari. Eu estava caminhando, avistei-te em um lindo jardim. Eu te ofereci uma flor com perfume de jasmim. Você ficou tão contente e apertou a minha mão. Eu fiquei apaixonado e te guardei no meu coração. Dei meu primeiro beijo naquele rosto rosado. Eu estava tão feliz com você a meu lado. Você de joelhos jurou que me amaria eternamente. Até hoje estamos de cabelos brancos, amando-nos como antigamente. O nosso amor foi lindo. Seguimos nossos caminhos, contando nossas histórias para os nossos queridos netinhos. Quanto mais o tempo passa, mais me lembro daquela flor que eu ofereci com carinho à minha amada, meu amor. Caminhando, Luísa Caldin Capelari. Muito bacana. Despedidas, André Márcia Aroucha. Poxa vida, chegou. Acho que o programa tinha que ter mais 2 horas aí pra gente mas conversar. a gente vai marcar mais uma vez, com certeza. Só depende da sua agenda. Não, eu tô super E provavelmente disponível. a Rádio Valinhos deve entrar em contato com você, nem que seja por telefone, para mais algumas informações. Sim, com certeza. Foi um prazer estar aqui. Eu agradeço. Um beijo, um super beijo para todos os meus professores, para a professora Andréa Couto, que eu também sou apaixonada, amo de paixão, admiro. E aos meus familiares, a todos os personagens, né, que estão aqui descritos no livro, que participaram e contribuíram para a criação desse livro. E as rádios comunitárias de todo o Brasil mesmo, para que continuem se empenhando em produzir um conteúdo voltado para a comunidade. Uma comunicação plural e democrática. É o que eu espero e desejo das rádios comunitárias. Muito bem, agora nós vamos àquele momento que é maravilhoso, que nós vamos sortear. Nós tivemos 3 ouvintes, significa que Wagner Alves dançou. Viu, Wagner Alves? E como eu digo sempre, a maior audiência silenciosa da Rádio Mundial é o programa Humanos Perfeitamente Humanos, que faz você pensar, sensibilizar-se. Nós temos aqui o Júlio, a Luísa e o Sérgio. Nós vamos dobrar os papéis. Bonitinhos, todos estão com o mesmo tamanho. Calma, isso aqui é um momento ritualístico, aquela coisa bonitinha. Eu vou esconder dentro das minhas mãos. E quem vai sortear esse papel, que está aqui dentro, que eu não sei o que vai acontecer. Ó, tá vendo o barulhinho, ó? Dentro da minha mão. Ó, de novo. Escolha. Olha que é imparcial aqui, hein? Não, pode abrir e eu deixo você falar. Deixa eu ver. Bom, a letra, deixa eu ver aqui, é Júlio Fernandes. Júlio Fernandes Monteverde foi o ganhador do livro. Muito bem, Júlio. Você acabou de ganhar o livro? Hã? É Júlia. Júlia, desculpe. Júlia Fernandes, do bairro Monteverde, é isso? Monteverde. Agora só faz gentileza para mim. Dá uma ligadinha aqui, passar o seu endereço, que eu vou levar para você com dedicatório e tudo esse livro, para você saborear já nesse final de semana. Certo, Júlia? Abraço para você. E como a gente aprendeu a fazer na vida, gratidão deve ser expressa. Depois de 17.938 dias de vida, grato, André Márcia Aroucha, pela presença. Eu que agradeço, foi muito bacana participar. E como eu disse, vou aceitar o convite de voltar aqui outras vezes pra gente conversar de qualquer outra coisa. Exatamente. Também. Vai ser muito bom. Trabalho técnico Thiago Filigóis, sequência Expresso 1059. E digo um negócio pra você, sem sombra de dúvidas, amanhã, às 15 horas, repete o programa
Grato por esse agora, que você tenha um bom caminho e fique bem, porque nós nos vemos sábado que vem. Até lá!